qual seria, e até talvez entrando no assunto da nova direita, né? Qual que é a diferença do partido Missão para um partido, por exemplo, como um PL, ou como o Novo, por exemplo, e o que seria essa nova direita que você fala? Porque vocês são um partido de direita. Acho que dá pra encaixar a gente no campo da direita, sim. Ainda que a gente não se tente se igualar muito a todos esses vícios que a direita brasileira tem. A gente viu agora, anteontem, tava a galera tomando detergente. Do IP, né? Negócio de idiota. Igual aqueles caras que ficavam na frente de quartel lá, ai, Capitão Bolsonaro, só mais 72 horas. A gente não tem nada a ver com isso. A gente defende, assim, lei e ordem, a gente defende uma economia de mercado funcional, a gente defende que a imaginação do brasileiro tem que ser uma imaginação ambiciosa sobre ele, sobre a própria nação, e a gente defende, portanto, as consequências desse tipo de leitura. Isso não tem nada a ver com o PL e com o Novo, porque o PL primeiro é um partido do Centrão, que era do Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido nos maiores escândalos de corrupção do Brasil. O PL estava no Mensalão, estava no Petrolão, e aí eles só botaram o bolsonarismo pra dentro. O bolsonarismo que nunca soube se organizar, tentou montar um partido e não conseguiu. Então o que o PL tem de ideia? Nada. Ele tem candidatos que falam que são de direita. Eu sou Deus, família, não sei o quê. Tá. E depois disso, não tem nada. Partido Novo, ele surge como uma ideia de ser uma direita liberal, com um perfil talvez... um perfil pro-business, tecnocrático, a época do Amoedo. Aquilo era um pouco oco do ponto de vista ideológico. Por mais que a premissa fosse até necessário. O Brasil tem que ser mais amigável com quem quer trabalhar e quer produzir. Ele é obrigado a fazer isso. Mas o partido não teve força e foi tomado por bolsonaristas. Aí hoje o Partido Novo é um partido bolsonarista pintado de laranja. Agora você pergunta, qual é a visão do Novo pro Brasil? Não existe muito visão do Novo pro Brasil. Não, assim como não existe visão do PL, nem visão do bolsonarismo. O meu problema com essas pessoas é que eles têm chavões. É um monte de chavão. Agora, quando você tira o chavão, o que é o Brasil que eles imaginam daqui a 30 anos? Eles não sabem. Se você perguntar, vamos falar da história do Brasil. Qual o problema do modelo de sociedade que nós temos há 300, 400 anos, que impera até hoje, que faz com que a gente não se desenvolva? A relação disso com a corrupção? Não tem, porque eles não têm leitura. E esse é o saco, sabe? Existe uma preguiça de quem tá na política em tentar entender o que é o Brasil, o que foi o Brasil e o que o Brasil pode ser. E aí você não consegue, você não sabe o que você não sabe a sua história, você não consegue entender onde você tá. Você não sabendo direito onde você tá, você não sabe onde você quer ir. Então esses caras, porque eles ficam, olha só, temos que tirar o Xandão de lá. Beleza, o Xandão é um problema, mas o STF é um problema a partir de 2012. Julgamento dos embargos infringentes do Mensalão, foi ali que ele começa a sair da caixinha. 2012. Entendeu? O problema político brasileiro é muito anterior a 2012. Então, esses caras ficam vivendo assim, o trend político do momento, mas eles não entendem o sistema, a lógica, o mecanismo funcional de tudo isso. E a gente tá buscando entender, a gente tem a humildade de falar, cara, é muito complexo o problema brasileiro. Pessoas inteligentíssimas da direita e da esquerda já tentaram entender. Então, se eu vou pegar a fundação, por exemplo, do PT, existia o Raimundo Faoro, que é um dos homens que mais tentou entender a história e a política do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda, mesma coisa. Então o PT, nosso inimigo, que ferrou a nossa geração, tentou entender. Você vai pegar autores, você vai pegar o UDN. A UDN, que foi um partido mais à direita, com o Carlos Lacerda, o UDN tentou entender, criar uma espécie de um liberalismo urbano aristocrático como uma resposta a um país que estava num processo de crescimento desordenado. A UDN tinha leitura sobre o Brasil. Então muita gente no passado tentou construir algo. E a gente tem que olhar com humildade e falar, cara, a gente tem que tentar fazer essas mesmas leituras pra gente entender o problema brasileiro e tentar resolver ele. Ficar só no chavão, que é o problema da direita, que é te respondendo bem, não vai levar a nada. Por isso que os caras estão tomando detergente, por isso que o Nicolas estava vendendo Havaianas ontem. Olha só, se você não gosta das Havaianas, que são de esquerda, compre o meu chinelo, que chama o pé direito. Pô, cara, é isso? É isso? Tirar uma grana em cima de meme? Eu acho tosco. Tá, então, você diria que a sua ideia de nova direita tem a ver com ser uma direita com base nos princípios da direita e não ficar atrás do Bolsonaro? Que seria o chavão? Porque tem essa polarização, né? Esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. E na cabeça do povo, não existe um cara de direita que não seja fã do Bolsonaro, sendo que na verdade existe. Acho que, a grosso modo, acho que eu vou concordar com você, porque, no fundo, o que eu quero dizer é assim, eu nem me importo muito com o termo direita. Eu quero ter um país que nos próximos 30 anos não tenha mais favela,
que a favela, a ideia de favela deixe de existir. Um país em que as pessoas realmente tenham grana, que sejam autônomos, não precisam depender do governo para sobreviver, que as desigualdades regionais sejam menores, que viver nas cidades seja uma experiência decente. Viver em São Paulo é muito ruim, mas viver em todas as cidades do Brasil é muito ruim. Todas as casas no Brasil têm muro. Isso não deveria ser normal. Todas as janelas precisam ter um gradil de metal. Você não consegue nem abrir a sua janela. Você tem que ter uma grade de metal porque você vai ser roubado. As ruas são mal arborizadas, as escolas são ruins, nós não temos tecnologia, os produtos no Brasil são caros. Então a experiência de viver no Brasil é toda errada. Eu quero corrigir tudo isso em 30 anos. Como a gente faz para ter isso em 30 anos? Aí a gente vai adotando as políticas daqui até esse momento ótimo, tudo que nós precisamos fazer para tornar o Brasil o país que a gente quer. As medidas que a gente está falando para resolver isso são medidas que classicamente se encaixam no pensamento de direita. Mas tem medidas que não. Eu vou dar um exemplo. A gente não concorda com o modelo brasileiro, mas o modelo, o princípio da subsidiariedade, como se dá na maior parte das nações ocidentais, em que o ente municipal, o ente federativo, uma cidade, ela tenha tanta autonomia para gerir os recursos, mesmo não tendo ela própria criado os recursos. Então, um município que não tem arrecadação, o prefeito meio que faz o que quiser. Então, o dinheiro não é dele, ele faz o que quiser, não melhora a vida da pessoa lá e ainda se reelege. Eu acho que não. Na China, por exemplo, os caras têm uma política de metas muito severa. Japão também para cumprir. Então, o prefeito tem que cumprir aquela política de metas, senão ele tá alinhado. E eu quero implementar isso no Brasil. Isso é de direita? Eu não sei se é de direita. Eu não sei se é de direita. Eu sei que funciona. É que às vezes fica até difícil você definir quais são os princípios, os pilares da direita e da esquerda, uma vez que sempre se relaciona com uma pessoa e não com ideias, Exato. Né? O Bolsomito e o Lula roubou meu coração, né? Enfim, né? Tudo gira em torno disso, né? Mas vou te falar, tem uma parada que é real. As pessoas comentam, pessoas pouco inteligentes falam sobre pessoas. Pessoas normais falam sobre fatos. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Que é você sair do pessoal, ir para o fato e depois ir para a abstração. As pessoas mais inteligentes estão sempre falando de abstração. As pessoas mais simples vão tratar de pessoas. Então eles acham que a política é tipo Bolsonaro e Lula tão bravos um com o outro. Eu não gosto de você, eu gosto do Brasil e você não gosta. E essa é uma forma muito simples, tipo aquela novela das frutas, que tem sempre um vilão muito claro e um mocinho muito claro. A realidade não é assim. E esse é um problema. Mas aí tem um ponto também, que eu acho muito legal essa reflexão, né, de pessoas falando sobre pessoas, ou sobre ideias, ou sobre... Mas engaja mais você falar mal dos outros, né? Mas engaja, mas isso que é fogo. Tipo, você entra no Instagram, é o pessoal da direita metendo pau na esquerda, é o pessoal da esquerda metendo pau na direita, e ninguém fala sobre ideia nenhuma. Tipo, não, tá, mas você aí, fulano, qual que é o teu plano pra mudar o Brasil? Porque o Boulos é um não sei o que lá. Aí já vê o Boulos, olha o que o Nicolas falou. Caramba, mas os próprios políticos ficam só falando mal um do outro, e você não vê ideia. E o Brasil, você vai fazer o quê, filho, né? É meio ruim isso, porque isso viraliza mais, mas né? Lógico, esse é o problema. Primo pobre pra presidente, hein, meu? Ó lá. Eu nunca falei mal do primo rico, por exemplo, aí, ó. Mas esse é um problemaço, porque você consegue audiência e você consegue crescimento trazendo proposta. Aí você fala, não, mas ninguém... As pessoas ligam pra imaginação. Assim, ó, eu acho deplorável uma parte daqueles coaches, a la Pablo Marçal. Agora, como é que esse cara cresce? Ele dá uma imaginação. Ele faz a pessoa se imaginar numa posição, por exemplo, de riqueza. Por mais que eu não concorde no que ele tá fazendo, ele tá trabalhando um outro elemento, que é a imaginação. Eu quero trabalhar esse elemento, porque as grandes lideranças, elas trabalham a imaginação. Então eu falo pra ela, você tentou imaginar um país que uma criança sai da sua sala da sua casa, que é uma casa em que os dois pais estão presentes, ela vai pra rua, a casa dela não teve um muro, o bairro dela é uma antiga favela que virou um bairro, ela anda pelaquela rua arborizada sem ter medo de ser assaltada, chega numa boa escola, ela vai ser bem tratada naquela escola, vai ser bem alimentada naquela escola, não vai ter o cara do tráfico tentando aliciar ela. E aí, quando ela retornar pra casa dela, ela vai encontrar a mãe ou o pai dela que voltaram seguros do trabalho e vai ter um dia estável e normal, não vai ter visto uma pichação na rua, não vai ter visto uma sujeira, vai estar tudo funcionando normalmente. Essa imaginação, pra gente, parece uma coisa prosaica. Pra maior parte dos brasileiros que vivem numa cidade ou num aglomeramento urbano razoável, de tamanho razoável, com mais de 60 mil habitantes, isto é impossível. A experiência dessa criança, ela é um horror. Ela mora num lugar podre, a rua dela toda suja,
não tem esgoto na rua dela, em boa parte dos lugares. A escola é um lugar perigoso. A escola é um lugar tenso, acordar da escola é ruim, e a casa dela é um lugar insalubre, muitas vezes com uma relação paternal complicada. Então, se você olhar que a experiência diária de uma criança no Brasil é essa, e que é uma droga, desculpe, é uma merda, e que vai gerar um cidadão frustrado, triste, tenso, pouco produtivo, e quando eu proponho pra ele, imagina que não precisa ser assim. Eu tô dando um horizonte. A pessoa fala, pô, eu quero viver nesse país que esse maluco falou. O país que esse cara tá falando é um país legal. Legal, então chegamos a um ponto. Vamos agora construir esse país? Pra essa criança conseguir andar na rua, eu tenho que destruir o crime organizado. Pra casa dela ser decente, eu preciso desfavelizar. Eu preciso investir em saneamento básico. Pra investir em saneamento básico, eu preciso fazer os cortes de gasto na parte orçamentária fiscal do governo para sobrar espaço para investimento. Pra eu mexer na escola dela, eu vou ter que mexer com o lobby do sindicato dos professores. Então, todas as políticas estão atreladas a esse Brasil que precisa fazer. O que eu vou fazer é só imaginação. Vou bater nos outros no caminho? Vou. Porque preciso. Porque eu não preciso só por questões eleitorais. Precisa porque quando tá errado, você tem que confrontar. Mas não pode ser só isso. Minha política não pode ser, estou indo na eleição porque eu tenho que derrotar o lulismo e o bolsonarismo. Não, não é. Eu tenho um sonho aqui, e meu sonho é muito melhor do que esses caras estão impedindo a gente de chegar no sonho. Aí entra o confronto. O confronto tem que ser condicionado ao seu sonho. É pelo menos o que eu acredito. Tá, boa. E vamos pensar aqui, Renan, quais são os principais projetos? Você deve ter 1 milhão de sonhos, que falta 1 milhão de coisas para melhorar o Brasil, né? Mas pensando nos pontos principais, quais são os que você vai mais se empenhar em melhorar no Brasil e como? Por ordem do que precisa ser feito. Vamos colocar aí. Pensa assim, você já viu aquela coisa dos pirâmide de Maslow, que são a pirâmide das necessidades humanas? Isso. E embaixo é tipo sobrevivência. Que é basicamente assim, você não ser devorado por um bicho na pradaria, você não morrer de fome, você cuidar das suas necessidades fisiológicas. Então, o que é o básico? Eu tenho que destruir o crime organizado, porque as pessoas têm medo de andar na rua. Tá, então segurança é o principal. É o básico, sem segurança eu não resolvo nada. Tá. A maior parte das pessoas que vivem em áreas que precisam de ajuda, as pessoas pobres, essas áreas estão tomadas pelo crime. Então o Estado não consegue interferir a contento porque tem um bandido armado ali. Eu preciso destruir o bandido armado. Eu preciso fazer as pessoas pararem de ter medo. Isso ser feito rápido. E você acha que esse, além de ser o mais importante, é o mais difícil? Não. Não? A real não é difícil destruir o crime organizado. É bem mais fácil do que a gente imagina. O problema é que a gente se esforça em perder pro crime organizado. O problema é que a gente não tem leis, a gente montou todo um sistema penal que facilita o cometimento de crime, facilita o bandido ser reincidente, ir pra cadeia e voltar. Na maior parte dos casos ele nem pego facilita o menor entrar pro crime. A gente facilita tudo. E facilita a existência dessas facções. Então nós temos que alterar, do ponto de vista nacional, os marcos legais na legislação penal, lei de execuções penais, e passar o que a gente chama de direito penal do inimigo, que é um instrumento que isola, faz um corte em quem é o que a gente chama de inimigo, que são os membros das facções, que eles dispõem de menos direitos de defesa, e aí o Estado vai pra cima deles, destrói esses caras. Paralelamente, o que nós precisamos? Aí, assim, uma reforma econômica que permita a gente baixar os juros e baixar as alíquotas de impostos no médio prazo. Tá. E aí você começa a ter um influxo de investimentos maior no Brasil. Mas tem como diminuir imposto? Tem. Não tem, assim, ó, candidato que vier aqui, fala pra você que dá pra diminuir o imposto na hora, tá mentindo. É picaretagem. Por quê? Porque o Brasil, a relação dívida-PIB, ou seja, o percentual que a dívida nossa tem com relação ao PIB, que é tudo que a gente produz, tá aumentando muito. Então a gente tá indo pra uma escalada de quebra, de calote. Então a situação fiscal, a situação de grana, de gestão de grana do Brasil, tá muito ruim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os gastos. Quando você diminui os gastos, você consegue suprir as despesas, você contrai menos dívida, você consegue pagar a própria dívida, a curva da dívida diminui. Tá. Ao fazer isso, a expectativa de que você vai conseguir pagar suas dívidas, você é um mestre nisso, né? Você está trabalhando muito nessa área de fazer as pessoas entenderem vamos dizer, a própria matemática financeira da própria vida. Se a pessoa ela se torna um bom pagador, ou ela tem a expectativa de se tornar um bom pagador, ela tende a contrair dívida com agentes que vão cobrar um juros menor dela. Se a perspectiva dela ser um mau pagador, ela vai cair na mão do agiota, que é o único que vai querer emprestar para uma pessoa de alto risco. Essa é a lógica que funciona com o governo. Então, se o governo está com a dívida dele aumentando, a relação dívida-PIB está subindo, significa que ele vai dar calote. Aí para ele conseguir rolar a dívida dele, ele tem que pagar um juros muito alto
senão ninguém quer rolar. E cada vez o buraco fica mais profundo. E aí você entra nesse ciclo. Pra resolver isso é só cortando despesa. Então a maior causadora do tanto de dívida que o Brasil tem é o tanto de despesa pública. Exato. Que envolve tudo. Especialmente o que a gente chama de despesa obrigatória. Que seria o quê? Despesa obrigatória são despesas que você não consegue alterar. Assim, o presidente não fala, ó, eu vou gastar um pouco menos agora com isso aqui, com isso aqui, isso aqui. Na verdade, a maior parte do orçamento brasileiro, ela é de despesa obrigatória. Renan, o que é uma despesa obrigatória? Você é obrigado a gastar um determinado percentual, não importa quanto, da sua arrecadação com educação. Tá. Não importa quanto com saúde. Outras coisas são direito adquirido. Quando uma pessoa pega uma aposentadoria, ela tem um direito adquirido. Você vai ter que pagar aquela aposentadoria. E ela aumenta a quantidade todo ano. Então, várias... E aí ainda os gatilhos que existem para você fazer as correções dos valores serem pagos também são automáticos. Então, aquele valor sobe e você não controla. Foi um modelo brasileiro estúpido que foi criado. Aí a pessoa vai falar, mas Renan, são nossos direitos. Cara, nenhum lugar do mundo é tão maluco quanto o Brasil. Nenhum lugar do mundo, por exemplo, você corrige... Isso aqui é polêmico, eu vou falar. Isso tira voto, mas precisa falar. Em nenhum lugar do mundo, você corrige o valor da aposentadoria pelo valor do que você corrigiu o salário mínimo. Então você aumenta o salário mínimo aqui no Brasil, você aumenta automaticamente a aposentadoria. Sempre igual. Sempre igual. O percentual que aumenta. Você aumentou R$1 aqui, você vai aumentar... Cada R$1 que você aumenta no salário mínimo são 430 milhões a mais de despesa. Então se aumenta R$100, a coisa vai dar dezenas de milhões. Então, essa trajetória, portanto, ela é uma trajetória que vai aumentando os gastos sem você conseguir controlar. Tá. O que a gente precisa fazer é quebrar os gatilhos que vão aumentando esses gastos o tempo todo, que aí essa despesa obrigatória diminui. Tá. Que esse é o problema. O grande problema do Brasil é esse. É uma despesa obrigatória descontrolada. E tudo isso é colocado na Constituição. Então, para você mexer na maior parte dessas coisas, tem que mexer na Constituição. Tá. Foi um modelo horroroso que a gente criou, que não é igual a quase nenhum lugar no mundo. Tá. Eu fui apresentar um modelo brasileiro para um americano que trabalhava com orçamento na Casa Branca. Um jovem brilhante, chama Sam. Brilhante. Ele me falou, cara, eu estudo orçamentos nacionais, vocês têm o pior do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. E porque assim, em nenhum lugar, a partir do momento que todos os gastos são obrigatórios, o presidente não faz nada. Que é o caso brasileiro. O presidente não consegue executar nada. Ele não consegue investir, ele não consegue ter um plano. Porque todos os gastos estão amarrados. E aí quem controla esse gasto amarrado? Em geral, os sindicatos, as organizações do funcionalismo, que já estão amarradas ali e não querem mexer nisso. Então, isso aí fez com que o Estado brasileiro não funcione. O Estado brasileiro é um Estado que não é funcional. E eu acho que esse é um problema que precisa ser mexido. Se a gente mexe nessas despesas obrigatórias, racionaliza elas, aí vai sobrar espaço para quê? Para duas coisas. O governo investir. Porque, novamente, se você diminui a despesa e aí você tem uma arrecadação a mais, uma parte desse valor vai pagando a dívida e outra parte desse valor, ele fica direcionado a você investir em várias áreas. Tá. E aí entra uma parte, a gente pode arrumar nossa infraestrutura com isso. Só que tem ainda um outro efeito. Se o governo ficar com fama de bom pagador, os juros caem. Com os juros caindo, o que acontece com o investidor? Todo investidor, até um investidor humilde, ele investe. Em vez de ele comprar título do Tesouro, ele começa a investir na bolsa. Ele começa a investir em ações, começa a valer mais a pena você investir em ações. Um cara que é um capitalista, um cara que é um banqueiro, vamos colocar aí, ou um investidor, ele fala, vou botar minha grana em título do Tesouro ou eu vou construir uma fábrica. Porque os juros mais baixos permitem isso. Sim. E do outro lado, você consegue também fazer uma curva de queda dos impostos, porque se os seus gastos não são tão grandes e você tem uma economia ficando mais quente, você arrecada mais sem a despesa crescer tanto. Logo, você pode abaixar o imposto. Tá. Que é isso que eu quero fazer. Tá. E aí, dentro disso, a gente ainda tá na questão da reforma. Mas você entendeu o ponto? Assim, não é fácil fazer isso. Eu imagino. Sim. Isso aí, assim, a gente vai mexer com o interesse de um monte de lobby. E as pessoas vão xingar, vai ficar tudo, não, mas isso aqui não dá pra mexer. Isso não dá, porque aqui no Brasil, infelizmente, isso dá muita raiva, cara. Todo mundo quer ser a exceção. Todo mundo quer uma exceção. Contra, né? Todo mundo quer ser exceção. Tipo assim, ó, vai fazer essa regra pra todo mundo, mas pra mim tem que ser diferente. Não, pra mim, mas eu sou diferente. E aí ferra tudo. Só que aí você vai ter que ter aquele monte de gente que vai ser a favor da sua ideia também, né? Que é os 300 e pouco lá, né? Que precisa convencer o parlamento e a sociedade brasileira, e todo mundo precisa entender que se não fizer isso, o Brasil acaba. Sim. Se não fizer isso, o Brasil acaba. Nós estamos indo pra uma rota de colisão que é orçamentária, é moral.
Esses dias eu vi um artigo do presidente do Tribunal de Contas da União falando, né, se o Brasil continuar do jeito que tá, daqui a 5 anos a gente não vai conseguir mais pagar as aposentadorias. E foi o próprio presidente do TCU que falou isso, né? Olha, exatamente. Lembra que eu falei da relação dívida-PIB? Que a dívida tá subindo muito? Não vai conseguir. Tá. Vai dar default, vai dar calote. Só que pergunta pras pessoas se elas estão ligando pra isso. Ou pergunta pros políticos. Pergunta se algum dos outros candidatos a presidente, pré-candidatos a presidente, Lula, Flávio, Zema, Caiado, estão falando disso nessa mesma intensidade. Porque tira voto. Não é interessante, tira né? Voto. O pessoal quer ganhar. O que eu ganho? O pessoal quer te contar historinha. Entendeu? E no final eles vão ganhar, porque a redução de imposto vai melhorar a vida de todo brasileiro, né? Óbvio. Só que, ó, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um tema que é espinhoso, ninguém quer falar. Zona Franca de Manaus. A gente gasta por ano dezenas de bilhões com a Zona Franca de Manaus. São dezenas de bilhões. Aí pensei, não, mas poxa, a gente tava com essas dezenas de bilhões ajudando a população de Manaus. Manaus é uma cidade bem precária. 2, como é que Manaus é uma cidade de 20 milhões de habitantes, 15 milhões, é um lugar com 2 milhões e pouco. Não tem tanta gente assim pra você gastar dezenas de bilhões para você manter aquilo ali. O que a gente está alimentando? A gente está criando um grupo de empresários, empresas que vivem desses benefícios fiscais, ficam multibilionários. Aí vai dar, não sei se a Coca-Cola ainda tá lá, mas a Coca-Cola tinha operação A, operação de moto, não sei o quê, com uma irracionalidade que não faz nenhum sentido você produzir ali aquelas peças, nenhum sentido. E com a justificativa, mas se não fizer isso, acaba. Mentira, não acaba nada. A gente consegue fazer uma transição para outro modelo que não dependa de subsídios como hoje. E aí, a gente pode falar em corte de impostos para a população, porque o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai mexer com subsídios de empresas, subsídio de vários setores, que vai precisar mexer, um monte de setor que tem subsídio, que tem as famosas renúncias fiscais, que é a mamata fiscal de quem faz pressão, e em troca, eu vou fazer corte de imposto para todo mundo. Então, em vez de eu beneficiar o fulano aqui, ali ou ali, tudo que eu cortar vira corte de imposto. Então eu beneficio todo mundo. Porque a gente tem que parar de ter exceção. A gente é o país da exceção. Então o cara das zonas francas de Manaus, não, eu sou exceção. Galera, eu sou diferente. Mas por que você é diferente? Só 2,5 milhões de pessoas vivem aí. Não faz sentido vocês terem um benefício na casa de varia, sei lá, de 30 a 50 bi. É muita grana. É muita grana. Se for pegar o orçamento da prefeitura de Salvador, que é uma prefeitura similar a Manaus, vamos colocar maior até, ela não ela é muitas ordens de magnitude menor do que o que a gente gasta para permitir a existência da Zona Franca. Então, assim, a Zona Franca de Manaus tem que ser substituída por um modelo, por exemplo, que não dependa de peças logisticamente tão pesadas, tem que fazer cabotagem, avião, roda pra lá, um custo logístico estúpido. Aquelas peças, se você acaba com a Zona Franca de Manaus, realmente não vai ficar nenhuma daquelas metalúrgicas ou montadoras de produtos, porque aquilo é logisticamente inviável. Só que você ter toda uma cadeia de produção ligada a farmacêuticos, ligada a produtos oriundos do universo da floresta, os serviços que você pode ter ali, você consegue ter uma economia boa, sustentável, que mantenha bons empregos. O que não dá é a gente gastar tanto para ter isso.